Porto Itajaí teve início em 1938, com a construção de 233 metros de cais, o primeiro pavimento e o primeiro armazém. A obra se fez necessária devido ao ingresso constante de colonizadores estrangeiros na região e ao comércio fluvial, que era muito forte em Itajaí. Em 1934, foi criado o Departamento Nacional de Navegação, que era encarregado de controlar o porto de Itajaí na época, que após muitas mudanças de nome, tornou-se a Porto Brás em 1975. Em 1950, o Porto de Itajaí passou por várias ampliações, dentre elas o aumento do cais, que passou a ter 803 metros, e a construção do primeiro armazém frigorífico. Inicialmente, as operações no Porto de Itajaí eram alavancadas pelas cargas de madeira que eram trazidas da região oeste, meio oeste e Planalto de Santa Catarina, e eram exportadas por Itajaí. No final dos anos 60, o ritmo de extração de madeira começou a apresentar declínio e reverteu-se a longa tendência de crescimento desde o início desse século, trocando a matriz de exportação da brutal exportações de madeira. O Porto de Itajaí teve que se adaptar. A partir daí, o Porto de Itajaí passou a diversificar suas operações. Começou a operar em cargas de açúcar, produtos congelados e, logo em seguida, os containers, que hoje são o carro-chefe dessa movimentação do porto. Em 90 foi atrelada à Companhia das Docas de São Paulo, a Codesp, já que a Porto Brás tinha sido extinta. A extinção da Porto Brás gerou uma crise nos portos brasileiros e, transferindo então o comando de toda a matriz portuária para o Departamento Nacional de Portos e Hidrovias, o DNPH, que não tinha nenhum recurso para realizar tal ação. Para solucionar os problemas ocasionados pela extinção da Porto Brás e garantir o crescimento do Porto de Itajaí, a sociedade lutou por uma municipalização do porto. E isso resultou na delegação do Porto de Itajaí a partir de concessão por um período de 25 anos, renovável por mais 25 e assim por diante. E é assim que ele é administrado atualmente. Além de problemas administrativos, o porto enfrentou duas grandes crises provocadas pela destruição parcial da estrutura por duas grandes enchentes, uma em 1983 e outra em 2008. A mais recente ocasionou uma mobilização nacional para a reconstrução do porto. Então, com esse novo cenário, a gente vai falar um pouco sobre estatísticas, então. Então, em 2000, foram movimentadas cerca de 2.300.000 toneladas em containers no porto de Itajaí. Dessas 2.300.000 toneladas, 707.000 foram de importações e 1.600.000 foram de exportações. Já em 2014, foram movimentadas 12.427.000 toneladas. Dessas 12 milhões, 5.900.000 foram de importações e 6.445.000 foram de exportações. Comparando com 2015, houve uma queda de aproximadamente 11%, pois em 2015 obteve-se um total de toneladas de 11.072.000. Dessas 11 milhões, 6.259.000 foram exportações e 4.813.000 foram de importações. Entre 2013 e 2014, a Petrobras contratou o fretamento e a operação de 24 embarcações de apoio marítimo que serão construídos em 3 estaleiros até 2018. O investimento de 1,8 bilhão de dólares gerará cerca de 4.000 empregos diretos e mais de 13.000 empregos indiretos ao município portuário de Itajaí e navegantes, que fornecem cerca de 80% das embarcações de apoio da exploração de gás e petróleo no Brasil. O navio começa com partes menores, com as chapas e perfis. As chapas são placas de aço com cerca de 12 metros de altura e 3 de largura, com uma espessura mínima de 6 milímetros. Na caldeira do estaleiro são marcadas e cortadas em tamanhos e formatos já definidos em projeto. Chapas e perfis são soldados e encaixados, formando um bloco, e cada bloco pesa cerca de 50 a 300 toneladas. Por exemplo, se ele for um compartimento de carga, o bloco vai ser mais vazio por dentro e pesará apenas 100 toneladas. Se for um quarto, terá um desenho mais sofisticado e receberá depois os móveis feitos da carpintaria do estaleiro. Cada bloco finalizado, a construção passa a ser como um jogo de montar. Os blocos são erguidos por guindastes e alinhados para fazer a formação do navio. Após o acabamento, os pontos de solda são lixados com uma máquina e a estrutura é jateada com granalhas, que são bolinhas de aço que tiram
As sabe? Ah, vai, continua das rugosidades. Que tiram as rugosidades da superfície. Por fim, o navio é revestido com uma tinta anticorrosão. E no final ele fica assim. E após muitas mudanças de nome, a partir daí o Porto Itajaí começou a passar. Corta aí, Vilmar. Vilmar, corta de novo. Nessa cena foi mais. Corta, Vilmar. Testando a câmera. Valeu? Você vai cortar essa merda mesmo? Após Boa noite. O cara para por qualquer coisa. Você tá no jornal.